Você já tomou uma decisão importante e depois descobriu que a sabedoria certa teria evitado tudo? Hoje nós vamos fechar o livro de Provérbios com as últimas e mais profundas lições de Salomão sobre amizades, família e o que realmente tem valor na vida. Fica até o final, a última passagem vai mudar a forma como você enxerga o que importa. A paz do Senhor. Chegamos aos últimos capítulos de Provérbios, do 26 ao 31. Antes de ouvirmos a palavra, vamos orar. Senhor, abre o nosso coração para receber a Tua sabedoria. Que cada versículo encontre lugar em nós. Em nome de Jesus. Amém. Provérbios 26 a 31 encerra o livro com 3 blocos: as comparações do tolo e do preguiçoso, os conselhos sobre amizade e liderança, e o famoso capítulo da mulher virtuosa. Vamos ouvir com o coração aberto. Provérbios 26. Como a neve no verão, e como a chuva na sega, assim não convém ao tolo a honra. Como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo segundo a sua estutícia, para que também não te faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estutícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta, e o dano bebe, quem manda mensagens pelas mãos de um tolo. Como as pernas do coxo, que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo reitera a sua estultícia. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar à sua boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que bem respondem. O que, passando, se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo, e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Como o carvão para as brasas, e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do intrigante são como doces bocados, elas descem ao mais íntimo do ventre. Como o caco de vaso coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes com o coração maligno. Aquele que odeia dissimula com os seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração, cujo ódio se encobre com engano, a sua maldade será exposta perante a congregação. O que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. A língua falsa odeia os que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Vamos refletir sobre a palavra. A fofoca é como fogo sem lenha. Se você parar de alimentar, a contenda se apaga. Quantas brigas na sua vida terminariam se você simplesmente não alimentasse a conversa? Pense nisso hoje. Mas a boa notícia é que Deus quer te dar palavras que constroem, não que destroem. Hoje é o dia de começar de novo. Provérbios 27. Não te glores do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Louve-te o estranho, e não a tua boca, o alheio, e não os teus lábios. Pesada é a pedra, e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que ambas. Cruel é o furor, e impetuosa é a ira. Mas quem poderá enfrentar a inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. O óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo, com o conselho cordial. Não deixes o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àquele que me afronta. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Toma a sua roupa, porque ficou por fiador do estranho, e toma penhor daquele que se obriga pela mulher estranha. O que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição lhe será contado. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher contenciosa são semelhantes.
Aquele que a detém também retém o vento, e a sua destra encontra o óleo. O ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que atende ao seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata, e o forno o ouro, assim o homem é provado pelo louvor que recebe. Ainda que pisasses o insensato com uma mão de grau entre grãos pilados, não se apartaria dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque as riquezas não são para sempre, nem dura a coroa de geração em geração. Quando brotar a erva, e aparecerem os renovos, e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo, e haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa, e para sustento das tuas criadas. Vamos refletir sobre a palavra. Ferro afia ferro. As pessoas ao seu redor estão te afiando ou te desgastando? Essa é uma pergunta que vale a pena responder com sinceridade hoje. E se você ainda não encontrou amigos que te afiam, saiba que Deus pode colocar pessoas certas no seu caminho. Comece orando por isso. Provérbios 28. Os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como um leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas o homem entendido e sábio, estando no poder, prolongará os seus dias. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa, que não deixa alimento. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho entendido, mas o companheiro dos dissolutos envergonha a seu pai. O que aumenta os seus bens com usura e ganância ajunta-os para aquele que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho cairá ele mesmo na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. Quando os justos triunfam, há grande glória. Mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de entendimento é também um grande opressor, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Fazer acepção de pessoas não é bom, pois até por um bocado de pão prevaricará o homem. O que se apressa a enriquecer é homem de mau olho, porém não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. O que repreende o homem gozará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe, e diz, não há transgressão, companheiro é do destruidor. O que se dá à cobiça levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Estamos chegando ao final da nossa jornada pelo livro de Provérbios. Depois de percorrermos capítulo após capítulo, chegamos agora aos 3 últimos capítulos. Provérbios 29 nos fala sobre disciplina, justiça e liderança. Provérbios 30 nos conduz à humildade diante da grandeza de Deus. E Provérbios 31 encerra o livro com ensinamentos sobre uma vida virtuosa, sábia e dedicada. Ouça com atenção. Que estas últimas palavras não sejam apenas o fim de uma série, mas o começo de uma transformação em sua vida. Provérbios 29. O homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o que anda com prostitutas, gasta os bens. O rei com juízo sustém a terra, mas o que é ávido de presentes a transtorna. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau, há laço,
Mas o justo jubila e se alegra. O justo considera a causa dos pobres. Mas o ímpio não entende o conhecimento. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio pleiteia com o insensato, e este não se enraivece nem se ri. Os homens sanguinários odeiam ao sincero, mas os retos procuram o seu bem. O tolo dá vazão a toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Se o governador dá atenção às palavras mentirosas, todos os seus servos serão ímpios. O pobre e o usurário se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Corrige o teu filho, e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque, ainda que entenda, não atenderá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. O que cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por fim tê-lo-á por filho. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que é companheiro do ladrão odeia a sua própria alma. Ouve maldições e nada denuncia. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam o favor do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Abominação é para os justos o homem iníquo, e abominação é para o ímpio o que é reto no seu caminho. Vamos refletir sobre a palavra. Sem visão o povo perece. Você sabe para onde está indo, Deus quer te dar direção, mas é preciso parar, orar e ouvir. Essa pode ser a resposta que você procura. Deus não te criou para viver sem rumo. Ele tem um propósito para a sua vida e ouvir a palavra é o primeiro passo para encontrá-lo. Agora chegamos à passagem mais famosa de todo o livro, e ela vai falar diretamente com quem quer construir uma família segundo o coração de Deus. Ouça com atenção. Provérbios 30. Palavras de Agur, filho de Jaque, a profecia que disse aquele homem a Itiel e a Ucal. Na verdade, eu sou mais bruto do que qualquer homem, e não tenho o entendimento de homem. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu, quem encerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas numa roupa, quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome, e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não mas negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura, de farto eu não te negue, e diga, quem é o Senhor? Ou, empobrecendo, não venha a furtar, e lance mão do nome de Deus. Não calunies o servo diante do seu senhor, para que ele não te amaldiçoe, e tu te tornes culpado. Não há geração que amaldiçoe a seu pai, e que não bendiga a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos, e as suas pálpebras levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas, e cujos queixais são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, dá, estas três coisas nunca se fartam, e quatro nunca dizem, basta. A sepultura, a madre estéril. A terra que não se farta de água, e o fogo, nunca dizem, basta. O olho que zomba do pai, ou despreza a obediência da mãe, os corvos do ribeiro o arrancarão, e os filhos da águia o comerão. Estas três coisas me maravilham, e quatro há que não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da serpente sobre a penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a sua boca, e diz, não fiz maldade. Por três coisas se alvoroça a terra, e por quatro que não pode suportar. Pelo servo, quando reina, e pelo tolo, quando se farta de pão. Pela mulher aborrecida, quando se casa, e pela serva, quando fica herdeira da sua senhora. Estas quatro coisas são das mais pequenas da terra, porém são mais sábias que os sábios. As formigas são um povo não forte. Todavia no verão preparem a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo todos saem, e em bandos se repartem. A aranha apanha com as mãos, e está nos palácios dos reis.
Estas 3 têm um bom andar, e 4 passeiam muito bem. O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada. O cavalo cingido de lombos, e o bode, e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedeste loucamente, exaltando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. Porque o mexer do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue. Assim o mexer da ira produz contenda. Provérbios 31. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe, como, filho meu, e como, filho do meu ventre, e como, filho dos meus votos. Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam, e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito, para que beba, e se esqueça da sua pobreza, e da sua miséria não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente, e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas criadas. Examina uma herdade, e adquire-a, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força, e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso, e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre, e estende as suas mãos ao necessitado. Não temerá, por causa da neve, a sua casa, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino, e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são os seus vestidos, e ri-se do dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos, e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas as suas obras. Vamos refletir sobre a palavra. O verdadeiro valor não está na aparência, mas no temor a Deus. Se essa passagem tocou seu coração, deixa seu like, isso ajuda outras pessoas a encontrarem essa palavra também. E se você quer mais dessas mensagens, inscreva-se no canal e ative o sininho. E assim chegamos ao final do livro de Provérbios. Foram muitos capítulos, muitos conselhos, muitos ensinamentos, palavras sobre sabedoria e prudência, sobre família, trabalho, justiça, dinheiro, amizade, disciplina e caráter. Mas acima de todos esses ensinamentos existe uma verdade que atravessa todo o livro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A verdadeira sabedoria não está apenas em conhecer palavras, está em permitir que Deus transforme nossas escolhas, que aquilo que ouvimos ao longo desta série não fique apenas na memória, que a nossa boca seja usada para falar a verdade, que nossas mãos sejam usadas para fazer o bem, que nossos pensamentos sejam guiados pela sabedoria, que nossa casa seja edificada com amor, e que nossas decisões sejam colocadas diante de Deus. Se você acompanhou esta série desde o primeiro capítulo, muito obrigado por estar aqui. Que cada palavra ouvida tenha encontrado um lugar especial no seu coração, e que ao terminar este vídeo você não termine a sua busca pela palavra. Continue lendo, continue ouvindo, continue buscando a Deus. Porque quanto mais conhecemos a palavra, mais percebemos o quanto ainda temos para aprender. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família e o seu caminho. Que Ele lhe conceda sabedoria para tomar decisões, força para enfrentar os dias difíceis e humildade para reconhecer que precisamos dele todos os dias. E que a paz do Senhor esteja sobre você e sobre a sua casa. Deus abençoe você.